Vamos para a última parte. Ela fez aqui o desejo dela, então até brilhou uma luz ali na testa dela. E vamos analisar aqui o final, as frases. Miyoko-san? Miyoko-san? Doko? Miyoko-san? Nanda, hito呼び出しといて。お前は死ぬ。お前は死ぬ。女子中学生謎の投身自殺。 Vamos lá, para a última parte agora. Miyoko-san, Miyoko-san. Ela chega lá no topo do prédio. Doko significa onde. Então, supostamente, ela iria encontrar com a Miyoko-san. Então, onde você tá? Miyoko-san, onde você tá? Doko. Miyoko-san. Mais uma vez, ela chama, né? Nanda, hito yobidashi toite. Nanda, tipo, que isso? Hito yobidashi toite. Primeiro, aqui nós temos o yobidasu. Vamos dar uma olhada nele. Diferença, né, entre yobu, que também pode ser um chamar, só que yobidasu é um chamar, só que no sentido de chamar para comparecer. Chamar alguém para comparecer em um local específico. Uma reunião, por exemplo, no caso ali, chamou ela para comparecer, para se reunir ali, para encontrar com a amiga no topo do prédio, da escola, talvez, né? Elas estavam na escola ali, acho. Então, yobidasu é um chamar, só que com essa diferença de nuance. Mais uma vez, aquela história que eu comentei com vocês. O japonês, às vezes, é meio chato, porque ele tem uma forma de falar um pouco mais específica dependendo do contexto. Tem, às vezes, essas diferenças mais chatinhas. Pra gente é tudo chamar, mas yobidasu pode ser um pouco mais específico do que simplesmente yobu. Oya ga gakkou ni yobidasareta. Então, coloquei aqui na forma passiva o yobidasu. Yobidasareta significa que foi chamado, foram chamados. Está falando sobre os pais, oyaga, e por quem eles foram chamados, eu indico com ni. Gakkou ni yobidasareta. Meus pais foram chamados pela escola, no caso, né? Foram chamados para ir à escola. Voltando aqui agora. Hito yobidashi toite. Aqui nós temos uma variação daquela estrutura que eu sempre mostro aqui nas lives e a sua mãe entra na sala na hora, que é o teoku. Não é besteira, vocês já lembram, que pode expressar o sentido de deixar algo feito, por exemplo, ou fazer algo para um benefício futuro. Nesse caso aqui nós temos yobidasu, certo? Se eu falo yobidashi... Opa! Deixa eu voltar aqui para o teclado. Yobidashite oku. Yobidashite oku. É tipo você pode pensar como um deixar chamado, né? Deixar chamado. E daí nós conseguimos colocar essa estrutura na forma T também. O teoku vai virar teoite, que sendo falado de um jeito mais informal, vira toite. Nesse caso aqui é como se desse uma continuidade. Então, você deixa chamado, estou, pessoa, né? Você deixa chamado a pessoa, você chama a pessoa e não vem, e some. E onde está você? Até coloquei aqui, né, os 3 pontinhos, como se ficasse uma informação no ar. Como se fosse falar alguma coisa depois, como se fosse conectar. Beleza? Yobidasu virou yobidashite oku, yobidashite oite, yobidashitoite. Loucura! Mas é isso, esse é o esqueleto. Que isso? Que foi? Você chama as pessoas e não vem? Como se fosse nessa nuance, tá?
E daí aparece a voz maligna e fala isso daqui 2 vezes. Omae wa shinu. Omae wa shinu. Ha 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 ha. Aqui não tem segredo na estrutura, né? Bem simples a estrutura da frase. Shinu, morrer. Então, omae wa, em relação a você. Omae é um jeito de falar você. Omae wa shinu, você vai morrer. É isso que o bichão chega falando pra ela. E dá risada ainda, né? Solta uma risada maligna depois. E ela realmente ela se joga daí do prédio e aparece a ambulância vindo, aparece uma notícia de jornal entrando na tela no final, que é o seguinte: Joshi Chugakuse Nazo no Toshin Jisatsu. Então, Joshi de menina, garota, e Chugakuse não é estudante de colegial, na verdade, né? Chugako o Koukou que entra o colegial. Então, Chugakuse dá pra gente pensar que é do Fundamental 2, né? Uma estudante do Fundamental 2. Joshi Chugakuse, estudante do Fundamental 2. Nazo é algo misterioso. Como a gente está ligando com Toshin Jisatsu, Jisatsu é suicídio. Só que esse aqui, Toshin Jisatsu, é especificamente aquele que as pessoas se jogam de algum lugar. Eu até coloquei exemplos aqui para vocês. Biru kara Toshin Jisatsu o shita. Então, fez isso daí, Toshin Jisatsu o shita. E tá falando biru kara, biru de prédio. Então, do prédio, a partir do prédio. Hashikara no Toshin Jisatsu. Hashi de ponte, então da ponte, tô ligando com a partícula no, é então um suicídio pulando da ponte. Aqui tá falando de um suicídio pulando, só que tá ligando com nazo, alguma coisa misteriosa. Nazo no Toshin Jisatsu, misterioso, suicídio que ela se jogou nesse caso, né? A Chugakuse, a estudante do Fundamental 2. Ok? E é isso, né? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.